estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 26. Um pecado que não é pecado. Você levantou uma das sobrancelhas quando leu ou ouviu o título deste capítulo? Existe outro aspecto da idolatria que não abordamos, e pode ser identificado como o pecado que não é pecado. A fim de completar o passo de eliminar a kryptonita, não podemos ignorar este aqui, pois pode ser o mais difícil de identificar. Comecemos com uma parábola. Certo dia, um espectador comentou com Jesus sobre como será maravilhoso participar de um banquete no reino de Deus. Jesus aproveita o comentário dele para ilustrar uma verdade profunda. Ele disse: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Lucas capítulo 14, versos 16 a 18. A palavra fundamental nessa parábola é desculpas. Você já passou por isso? Pede algo a alguém, seja uma ajuda, um convite para um jantar ou uma festa, fazer uma tarefa, ir a algum lugar ou qualquer outro pedido e a resposta é uma desculpa de nada? O que desculpas comunicam? É bem simples. O que a pessoa quer fazer é mais importante do que o seu pedido. Basicamente, estão dizendo: as minhas prioridades são maiores na minha lista do que na sua. De acordo com Jesus, aquele homem não estava dando um churrasco, servindo algumas asinhas de frango com farofa. Aquele era um grande banquete, um evento importante. Ele fez aquilo para abençoar aqueles a quem ia convidar. Os convites haviam sido impressos, selados e enviados para todos que ele desejava que comparecessem. Mas todos responderam com desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Lucas 14, verso 18. Aqui está a importante pergunta: é pecado comprar uma propriedade? Claro que não. Se for, então estou com problemas, porque já comprei algumas durante a minha vida. Entretanto, quando comprar uma propriedade é mais importante do que a palavra do Senhor, é pecado. Um pecado que não é pecado, mas especificamente é idolatria ou kryptonita. Vejamos o próximo homem. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Lucas 14, verso 19. Mais uma vez, comprar gado ou, para ser mais relevante, comprar equipamento para o seu negócio é pecado? Claro que não. Eu já comprei equipamentos para negócios durante a minha vida, porém, quando comprar algo for mais importante do que a palavra do Senhor, isso se torna pecado. Portanto, novamente, é um pecado que não é pecado
ou mais especificamente é idolatria ou criptonita? Vejamos o último a receber o convite. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Lucas, capítulo 14, verso 20. Uma última vez, permita-me perguntar: casar-se é pecado? Se for, muitas pessoas, inclusive eu, estão com problemas. É claro que não é, porém, quando o cônjuge se torna mais importante do que a palavra do Senhor, é pecado. Mais uma vez, é um pecado que não é pecado, ou mais especificamente, é idolatria ou criptonita. Acho que o ponto está claro quando colocamos alguém, alguma coisa ou atividade antes da palavra do Senhor, o que não é pecado, se torna pecado. Expondo a minha criptonita. Como mencionei antes, apaixonei-me por Jesus Cristo quando estava cursando o meu segundo ano na universidade. Eu o recebi como Senhor no meu alojamento universitário em 1981. Estava queimando por ele. Alguns meses depois, começou a temporada de futebol americano. Agora eu estava no terceiro ano e, como estudante, possuía ingressos para todas as partidas locais. Durante os 2 anos anteriores, não perdi nenhum deles. Porém, agora eu estava tão empolgado com Jesus que eu usava o tempo dos jogos de futebol americano para estudar a minha Bíblia. O alojamento ficava silencioso porque todos os rapazes estavam no jogo. Era a chance de ter ótimos momentos de oração. Eu estava curtindo mais o tempo com Deus do que as partidas do futebol americano. Ninguém havia me dito: você não deve assistir aos jogos de futebol. Eu nunca achei que ir a um jogo fosse errado. Na realidade, fui a muitos no meu último ano. Logo após me formar, eu me mudei para Dallas, no Texas, e vários meses depois aceitei o cargo na minha igreja. Devido ao tamanho e à influência do ministério, tínhamos mais de 400 funcionários. Naquela época, os Dallas Cowboys eram um dos melhores times da Liga Nacional de Futebol Americano. Eu não era muito fã dos Cowboys, já que havia crescido em Michigan, mas frequentemente ouvia o pessoal do meu trabalho conversando sobre o time toda segunda-feira. Eles discutiam apaixonadamente e com detalhes a partida do dia anterior, as estatísticas, as melhores jogadas e, é claro, os prováveis jogos de eliminatória. Por curiosidade, comecei a assistir aos Cowboys. Comecei assistindo a um quarto ou 2 da partida. Gostava de assistir porque o jogo era muito animado. E havia outra vantagem: ganhava a oportunidade de discutir os jogos de forma inteligente com os rapazes do escritório. No entanto, ao longo do tempo, o meu interesse nos Cowboys ficou tão forte que comecei a assistir às partidas inteiras. Deparava-me conversando com a TV com grande animação, torcendo e, às vezes, até gritando com os jogadores. Eventualmente, chegou ao ponto de eu não perder um jogo nem nenhuma parte. Mesmo fora de temporada, os meus colegas de trabalho e eu continuávamos conversando sobre as preliminares e como os Cowboys seriam ótimos na próxima temporada. Eu havia me tornado
um fã de carteirinha. Quando a próxima temporada começou, eu estava consumido por entusiasmo. Todo domingo após o culto, corria para casa, ligava a TV e nem trocava de roupa. E olha que naquela época vestíamos terno para ir à igreja. Às vezes eu simplesmente ficava ali sentado e colado na televisão, apesar de estar vestindo uma roupa desconfortável e precisar ir ao banheiro. Eu não queria perder nenhuma jogada. No intervalo, eu trocava de roupa. Se a Lisa precisasse de algo, podia esquecer. Querida, os cowboys estão jogando, eu dizia. Nós fazíamos as refeições no intervalo, ou, ainda melhor, depois do jogo, mas nunca durante a partida. Àquela altura eu sabia todas as estatísticas do time. Eu os examinava cuidadosamente e pensava constantemente em como os cowboys podiam melhorar. Eu já era o líder das conversas no trabalho. Havia muitas pessoas na minha igreja que tinham ingressos para a temporada inteira, e eu aceitava todo o convite que me faziam para ir ao estádio. Nunca havia uma desculpa fajuta para não ir. Avancemos para a temporada seguinte. Pouco tempo antes, eu havia orado algo que pensei ser bem simples e aparentemente insignificante, porém não percebi que iria mudar a minha vida. A minha oração era: Senhor, peço que o Senhor purifique o meu coração. Quero ser santo, separado para ti. Então, se houver alguma coisa na minha vida que não está te agradando, ou alguma prioridade antes de ti, exponha e me ajude a removê-la. A temporada de futebol americano estava quase no fim e as eliminatórias se aproximavam. Era o dia de uma partida crucial. Os Cowboys iriam jogar contra os Philadelphias e o vencedor do jogo iria para as eliminatórias, enquanto o perdedor ficaria fora. Eu estava colado na televisão, não sentado no sofá, mas de pé bem em frente à tela. O jogo já estava no último tempo, faltando apenas 8 minutos para o final. Os Cowboys estavam atrás por 4 pontos, mas o famoso quarterback deles havia mandado o time se realocar. Àquela altura, eu estava andando de um lado para o outro entre as jogadas, gritando frustrado com os erros ou reagindo com muita alegria por causa das ótimas jogadas. O suspense era emocionante. De repente, sem nenhum aviso prévio, o Espírito de Deus me impeliu a orar. Um desejo repentino tomou conta de mim. Ore, ore, ore. Era um peso, um sentimento forte e pesado no fundo do meu coração. Eu já sabia que aquele forte impulso vinha quando Deus queria que eu me retirasse e orasse. Eu disse em voz alta: Senhor, só faltam 8 minutos para acabar a partida. Vou orar quando acabar. O impulso forte continuou e não dava trégua. Alguns minutos passaram. Ainda buscando alívio, eu exclamei: Senhor, eu vou passar 5 horas orando quando este jogo acabar. Só faltam mais 6 minutos. Os Cowboys estavam com a posse de bola. Eu simplesmente sabia que eles iam atravessar o campo e vencer aquela partida importante. Porém, o impulso de orar ainda não havia me deixado. Na verdade, estava mais forte. Eu estava frustrado.
não queria deixar o jogo. Então disse em voz alta: Deus, vou passar o resto do dia orando, até a noite inteira, se é isso que o Senhor deseja. Assisti ao restante da partida. Os Cowboys venceram e, já que eu havia feito uma promessa a Deus, imediatamente desliguei a televisão, fui direto subir as escadas para o meu escritório, fechei a porta e ajoelhei-me no carpete para orar. No entanto, o impulso de orar não estava mais presente. Não havia mais nenhum tipo de peso, nem mesmo um pequeno sentimento, não havia nada. Tentei trazer aquilo de volta, tentei orar, e as minhas palavras eram secas e rasas. Não demorei para perceber o que havia acontecido. Eu havia colocado o jogo acima do pedido de Deus. Dei uma desculpa fajuta que teve precedência acima de seu pedido. Lancei meu rosto ao chão e chorei. Deus, se alguém me perguntasse quem é mais importante para mim, Deus ou Dallas Cowboys, eu responderia sem hesitar: Deus, é claro, mas acabei de mostrar quem era mais importante. Você precisava de mim, mas eu escolhi o jogo de futebol acima de você. Por favor, me perdoa. Imediatamente ouvi: Filho, eu não quero o seu sacrifício de 5 horas de oração. Desejo obediência. Qualquer área da sua vida. Esse tipo de idolatria pode acontecer em qualquer área da sua vida. Lembro-me de, naquele mesmo período, estar prestes a colocar leite no meu cereal após acordar. Eu amo comer cereal de manhã, porém, naquele dia ouvi Deus sussurrar: quero que você jejune o café da manhã. Lembro-me de ficar olhando para aquele cereal, desejando-o muito. Eu disse: Senhor, semana que vem eu faço um jejum de 3 dias. Outra desculpa fajuta, para não obedecer ao que ele havia me pedido. Com isso, ele me mostrou como a comida era um ídolo na minha vida. Eu havia perdido oportunidades preciosas com ele, porque o meu desejo por comida era mais forte do que o de ter experiência em sua presença e em sua palavra. De modo similar, tempos depois, a minha paixão pelo golfe ficou fora de controle. Foi quando o Espírito Santo me impeliu a doar o meu conjunto de tacos inteiro para outro pastor. A paixão dele não estava fora de controle. Após 1 ano e meio sem jogar, o Senhor colocou no coração de um golfista profissional para me dar seu equipamento que valia milhares de dólares. Eu fiquei intrigado. Então, alguns meses depois, um pastor me disse que Deus havia colocado em seu coração para me dar seu conjunto de tacos de golfe. Agora eu realmente estava confuso. Mais tarde, quando estava sozinho, perguntei ao Senhor: o que faço com todo esse equipamento de golfe? Vá jogar golfe, ouvi em meu coração. Mas você me fez abandonar o esporte e doar todos os meus tacos 1 ano e meio atrás. O golfe não está mais fora de controle na sua vida. Ouvi Deus dizer: agora é um lazer e um divertimento para você. Desde então, tenho jogado e Deus tem usado isso de forma maravilhosa para me trazer descanso e sossego. Também tornou-se uma ponte para salvar pessoas que estavam perdidas e para eu me conectar com os meus filhos, líderes da igreja e parceiros de ministério. Na verdade, mais de 5 milhões de dólares para missões foram doados ao Messenger
internacional por amigos e parceiros de golfe em nossos torneios de golfe. Se eu tivesse cortado o golfe totalmente pelo restante da minha vida, isso não teria acontecido. O golfe não era mais uma criptonita. Essas foram áreas de pecado que não são pecado. Podemos fazer isso com negócios, ministérios, esportes, relacionamentos, coisas prazerosas e até coisas essenciais da vida. A lista é tão infinita como há coisas, atividades, relacionamentos e posições. Deus deseja que desfrutemos desta vida. Na realidade, eu acho incrível o seguinte comentário do apóstolo Paulo: Deus que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Ele deseja que experimentemos todas as bênçãos maravilhosas que Ele nos deu. Quer que desfrutemos a vida. Ele apenas pede que permaneça em primeiro lugar na nossa lista de prioridades. O que significa que Ele e sua vontade têm precedência em qualquer momento, lugar e atividade, sem desculpa fajuta, mesmo que seja boa. Não perca o banquete. Voltemos para a conclusão da parábola de Jesus. Lemos sobre os 3 que foram convidados para o banquete, mas deram desculpas. Agora lemos. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa airou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Lucas capítulo 14, 21. Isso certamente se refere ao banquete de casamento do Cordeiro, o banquete que Deus Pai irá oferecer a seu Filho no fim. Todos nós somos convidados, entretanto, existe um princípio que se aplica ao aqui e agora. Quando Deus nos convida para algo que interrompe a nossa rotina diária ou as coisas que gostamos muito, isso significa que existe algo muito melhor guardado para nós. É um encontro divino que acabará sendo um banquete da palavra, da sabedoria, da presença, da provisão, do conselho e do poder dele, ou de quaisquer outras bênçãos maravilhosas que somente ele pode nos dar. Ele tinha algo guardado para mim durante aquele jogo do Dallas Cowboys. Um dia irei descobrir o que era. Tenho certeza de que ele achou alguém pelos caminhos e valados que recebeu aquela bênção especial que era originalmente para mim. Eu perdi. Não me sinto condenado por isso, porque pedi perdão e a misericórdia dele é muito grande, mas certamente aprendi com este e outros erros que cometi. Nunca mais quero perder nenhuma surpresa que ele tem para mim, porque estou agarrado à criptonita. Quando esses convites inesperados de receber sua palavra ou sabedoria vierem e deixarmos de lado todas as desculpas de ficar de fora, seremos fortalecidos. Lembre-se
A criptonita apenas nos enfraquece. Infelizmente, alguns continuarão a inverter desculpas vez após vez. Nunca irão fazer de Deus sua prioridade e poderão ficar de fora do grande banquete. Espero que não, já que há espaço na casa dele e todos nós somos convidados. Por favor, faça este simples pedido que eu fiz muitos anos atrás. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que tu purifiques o meu coração. Quero ser santo, separado para ti. Então, se houver alguma coisa na minha vida que não te agrada, ou seja, uma prioridade acima de ti, exponha-me e me ajude a removê-la. Não quero perder nenhum dos teus banquetes. Entre em ação. Espero que você já tenha feito a oração do final deste capítulo. Se sim, Deus irá começar a trabalhar na sua vida durante os próximos dias, semanas e meses para trazer você para mais perto dele e, no processo, expor aquelas coisas que o distanciam dele. Envolva-se nisso proativamente agora mesmo ao pedir que Deus fale com você sobre qualquer coisa na sua vida que tem se tornado uma desculpa impedindo que você responda às palavras dele. Escreva o que ele lhe revelar e separe alguns minutos para orar sobre isso. Peça pela perspectiva de Deus sobre estas coisas e escreva o que ele lhe disser. Se você não fez a oração no final do capítulo, separe um tempo agora mesmo para fazer outro tipo de oração. Peça que Deus lhe dê um coração disposto e corajoso para que você seja capaz de fazer essa oração. Escreva qualquer coisa que Deus colocar no seu coração enquanto você orar. Até o próximo capítulo.